Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores voltam a debruçar-se sobre alguns dos livros que mais os marcaram. O convidado desta semana é Valério Romão. Nascido em França, no ano da Revolução de Abril, licenciou-se em Filosofia, mas desde cedo encontrou na literatura o seu azimute. No início do século, acumulou participações no concurso de jovens criadores, escreveu teatro, poesia e artigos em revistas e, em 2012, iniciou uma trilogia romanesca a que chamou Paternidades Falhadas. Começou com o romance Autismo, prosseguiu com o da Joana e termina agora com Cair para Dentro, um livro sobre a doença de Alzheimer a lançar por estes dias. A trilogia foi editada pela Abismo, que publicou igualmente um livro de contos intitulado Da Família. Olá, Valério, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. E obrigado pela tua escolha muito pouco ortodoxa, sendo que um dos livros se chama Ortodoxia, do G.K. Chesterton. Exatamente. E eu digo que é pouco ortodoxo porque hoje em dia não é muito comum os jovens, e tu ainda és um jovem, discutirem, lerem livros ou ensaios sobre religião e sobre... neste caso, o cristianismo, e foi um livro que foi importante na transição do anglicanismo para o catolicismo do Chesterton. Por que carga d'água é que este livro é importante para ti? Bem, porque de certa forma faz uma espécie de topografia das crenças na altura, que estavam entre o materialismo que advinha do socialismo científico e uma certa espiritualidade pagã e uma espécie de banha da cobra em formato variado, que no fundo não é muito diferente do que estamos a viver agora a nível de espiritualidade, não é? Já convém dizer em que altura é que o livro foi publicado. Foi... 1920. Coisa... Portanto, mais ou menos há 100 anos. Sim. Mas sim, estávamos num período em que Nietzsche já tinha matado Deus, não é? Portanto, a crença espiritual e aquilo que de certa forma unificava a Europa, que era a religião cristã, estava a desvanecer. Tinham surgido os Estados-nação e o conceito de Estado-nação a substituir um bocado essa forma de unificar os povos. E Chesterton insurge contra o materialismo dialético e científico de Marx e fala de uma forma em que eu acho que qualquer pessoa, seja cristã ou espiritual ou não, consegue notar nas palavras dele uma coisa que eu acho que também está em declínio no nosso tempo, e é por isso que eu acho as épocas muito comparáveis, que é o bom senso e a qualidade e a transparência dos argumentos e a solidez dos argumentos. Claro que, como todos os pensadores cristãos, há partes para onde nós não vamos porque é preciso aceitar o absurdo, como ele diz, para que tudo o resto faça sentido. E nós, se calhar, aceitamos pequenos absurdos, desde que aquilo que está no núcleo nos faça sentido. Ele propõe exatamente a inversão disso. Aquilo que está no núcleo não pode fazer sentido para que tudo o resto o faça. Mas o livro, tu foste à procura dele ou encontraste-o numa altura em que tu próprio estavas a questionar ou a pensar a tua posição perante Deus e perante a religião? Não, eu estava em filosofia, portanto tínhamos professores... Fazia parte do programa? Não fazia, mas tínhamos professores com muitas influências cristãs e que davam certos autores, nomeadamente Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Kierkegaard, pela perspectiva cristã. Mas ao mesmo tempo era uma perspectiva, ou seja, eram professores que de certa forma... eram muito argutos naquilo que faziam porque nunca propunham a coisa de uma forma propagandística, apenas faziam aquilo que eles chamam a destruição do senso comum e depois acenavam com o sentido, não é? Exato. Que eram professores que no fundo chegavas à antepenúltima aula e ele dizia-te, pronto, nestas 2 aulas eu vou falar sobre Deus, mas isto não sai no teste. Não sai no exame. Portanto, Deus não sai no teste, parece uma boa formulação. Parece um mau livro de poesia. Está acima dos exames. Mas interessei-me muito pelo pensamento cristão porque achei que é um pensamento milenar
que já pensou sobre muitas coisas do humano e que pode dar muitas respostas, ou pelo menos fazer as perguntas de forma mais adequada, mesmo que não aceitemos as conclusões que derivam dessas perguntas, desse questionamento, como sendo aquelas que nós queremos partilhar e perfilhar. Mas, de certa forma, conseguimos rever-nos nesta confusão de coisas e perceber que Chesterton sempre, pelo menos, pautou e lutou para que a confusão das coisas fosse minimamente esclarecida e dissipada. É interessante porque este livro, quando foi escrito, ele ainda não se tinha convertido, não é? Isto é quase que uma das etapas que levaram do caminho dele para a conversão. Ele é um late convert, tal qual o C.S. Lewis. São pessoas que, de certa forma, que se convertem tardiamente. Mas depois são absolutamente, o que eu acho que a vantagem deles, são muito cristalinos no pensamento, muito adequados, formulam o pensamento de uma forma muito elegante. Sim. Elegância do pensamento. Em filosofia, claro. A forma conta aí muito, não é? A forma pela qual, é como na matemática, não é? Há muitas maneiras de solucionar um problema, mas normalmente a mais adequada é mais elegante. Há uma coisa em que a matemática quase é uma espécie de versão matemática ou versão a nível abstrato e formulaico de Deus. Tanto mais simples quanto mais elegante, mais simples. E se for belo, se calhar é mais provável que seja verdadeiro. Sim, se for belo, naturalmente será simples e será iluminador, de certa forma. Será qualquer coisa que de muito pequena transporta consigo uma luz. Tu eras crente na altura? Não. Nunca fui. Não. E não passaste a ser? Não, eu costumo dizer que não fui agraciado. É um interesse puramente intelectual. Sim. E porque o mapeamento que ele faz das exposições humanas, como estava a dizer, tem milhares de anos de reflexão. Ou seja, quando ele fala do pecado, mesmo que tu não acredites em pecado e que tu não sejas moralista nesse sentido, até podes ser perfeitamente hedonista e achar que não há pecado, que o único pecado é não ceder aos impulsos. Há ali uma verdade na exposição que tu não podes negar, porque há, de certa forma, um aspecto fenomenológico que é apenas observar aquilo que está a acontecer no próprio ato de observar. Uma espécie de paralaxe da visão que te mostra uma espécie de esqueleto, de mapa do humano, e mesmo que tu não tires de lá as conclusões que ele tira, consegues perceber o mapa. Sim. Esta leitura levou-te a outras? Ou seja, foi um caminho para ti, uma porta de acesso a outras leituras? Ou foi um fim? Eu acho que descobri o C.S. Lewis depois com o Chesterton. E houve uma série de outros autores cristãos que não têm deixado a mesma piada, porque eles realmente são dois gigantes intelectuais, o Chesterton e o C.S. Lewis. Mesmo não têm deixado a mesma piada, percebi que havia um pensamento muito estratificado, já muito solidificado, muito claro, uma coisa que repousava sobre uma doutrina e uma tradição. É um livro ao qual tu voltas, este Ortodoxia? Sim. Mesmo hoje em dia? Sim. E sobreviveu bem até à tua própria vivência? Sim. Tu, na altura, discutiste este livro com outros colegas de filosofia, amigos, etc. Ele, por exemplo, ele tem coisas... É combustível para o pensamento. Claro. Também. Até porque ele era um estilista. Sim. Também tem frases ele tem aforismos. Sim. Ele é muito... para além de ter um pensamento muito elegante. É muito elegante. E tu consegues perceber isso, é quase música, não é? Ele tem aquelas características que os melhores oradores têm, que transformam um texto numa coisa musical, num crescendo. Em que tu percebes que há ali um desenvolvimento, uma abertura, uma coisa que vai em crescendo, até haver uma espécie de apoteose. Por exemplo, o primeiro capítulo, que é extremamente bonito e que eu aconselho, já não digo o resto do livro, porque entra em questões mais de pormenor, digamos, mas o primeiro capítulo é só ele explicar o que é um homem louco. Parece-me um bom começo, um bom ponto de partida. Que é precisamente ele a equivaler o materialista com o homem louco. Porquê? Porque o louco para ele é uma pessoa para a qual o ilimitado parece infinito. E é por isso que é louco. Porque se nós formos ver, um louco não é uma pessoa que tenha imaginação a mais. É uma pessoa a quem lhe falta imaginação. Porquê? Porque um louco entra num dispositivo no qual tudo o resto se tem que encaixar. O gajo que acredita que é Napoleão, tudo o resto à volta dele tem que se encaixar. E aquilo é muito lógico, é ilimitado, mas ilimitado como um círculo. Portanto, tu podes andar às voltas daquilo. Não é infinito, é apenas ilimitado. A quantidade de voltas que tu podes dar àquilo. Ele consegue apanhar isto muito bem. O que ele diz é que, no primeiro capítulo, o que salva o homem, de facto, é a imaginação. É a capacidade de acreditar em coisas que não existem.
E é curioso que a expressão ortodoxia é muito mal vista, tem má fama. Sim. Seja quando se fala de um comunista ortodoxo, seja um ortodoxo religioso, normalmente é visto como alguém intransigente, fechado na sua crença e incapaz de dialogar com os outros. É como ele diz, não é? Aceitando esse absurdo da ortodoxia, que é de facto um pequeno absurdo ou um grande absurdo, que é Deus, tudo o resto para ele faz sentido. E é um tipo que sempre se mostrou aberto a qualquer tipo de diálogo, e teve diálogos e polémicas nos jornais na altura, mas não era um tipo de todo intransigente. Apenas estava crente e ciente, ou que estava na posse de uma verdade, e que o mundo, como ele o estava a ver na altura, estava de facto a desabar nas suas concepções mais fundamentais, nas suas fundações. Tu leste os policiais dele, que são muito não. estilo Father Brown? Não. Isso por aí ele foi o homem que era quinta-feira. Sim. Passamos para o Screwtape Letters do C.S. Lewis, que curiosamente tem como subtítulo Letters from a Senior to a Junior Devil. Não é? Que é um bocado uma sátira, não é? É incrível, porque é um livro em que nós só temos as cartas de resposta da correspondência. Temos que imaginar quais são as outras, não é? E são cartas quais são as outras. Sim, há uma tradução em português que se chama Vorazmente Teu, mas esgotadíssimo e que nunca foi uma grande tradução. Aliás, eu tenho a ideia de traduzir esse livro. Boa. Porque acho que faz todo o sentido agora. Mas todo o sentido. Eu acho que tanto ele como o Chesterton fizeram análises e diagnósticos tão bons da condição humana contemporânea que não se esgotaram no século passado. Por exemplo, o C.S. Lewis, e na estrutura deste livro, que é muito interessante, começa sempre a carta por dizer, pronto, e na pergunta que tu me fizeste, e acerca do assunto, bababá, e o nosso homem, babá. Ele tem uma entrada que é... O nosso homem que é o paciente. Que é o paciente. O paciente inglês. Exato, e que é mesmo inglês. Exato, que é mesmo inglês. Ele tem uma entrada que diz... E que os demónios vão querer desviar... do rumo certo. Do rumo certo, não é? Tentar... Atenção, pode estar a acontecer isso ou não. Pois. O engraçado deste livro é que se o demónio menor falhar, o demónio maior fica-lhe com alma. Portanto, qualquer dos resultados é um win-win. Sim. E nós nunca sabemos se o demónio maior está a encaminhá-lo bem ou se está a encaminhá-lo mal para poder ficar com a alma dele. Subsiste sempre essa dúvida. Sim. E é nisto que o livro é brilhante, a alimentar esta dúvida. E não só nisso, é também brilhante na análise fenomenológica que faz do humano no seu comportamento religioso, ou no seu comportamento do dia-a-dia, em que explora muito bem a questão da má-fé. A capacidade que nós temos de nos enganar a nós próprios. No fundo, os dois vão analisando a vida daquele homem. Sim. São os dois. Há uma entrada fantástica em que ele diz: o teu homem começou a ir à igreja? Não te preocupes com isso. Quantos dos melhores também vão à igreja? Começaram por ir à igreja. E depois caíram no reino do... Tu queres que ele vá à igreja e seja encaminhado para nós? Então, senta-o na última fila. Faz com que ele se aperceba da dureza dos bancos. Faz com que ele se aperceba que os mais ricos estão lá à frente. Ele não vai ouvir uma palavra. Ele não vai ouvir uma palavra da missa. É a melhor forma de o trazer para nós. É mandá-lo para a igreja. Manda-o para a igreja. Isso é uma coisa ótima. Não fiques preocupado. Tu és jovem, mas has de perceber que a maior parte daqueles que vão à igreja nós vamos conseguir. E atenção, ele era religioso, portanto, para ele estar a dizer isso, ele faz uma crítica pesadíssima ao Deus bombeiro, ao Deus 112, que vigora ainda muito no pensamento ocidental, que é tipo, vir-me para ele quando tiver necessidade, porque não tiver, tenho a minha vida. Que é o que o Chesterton também diz, que é admitir um grande absurdo para que tudo o resto faça sentido. Porque se Deus não for esta imersão de sentido em todos os planos da existência, não é Deus. É uma coisa ao lado das outras. E sendo uma coisa ao lado das outras, não pode ter o sentido que Deus tem. E o dispositivo em si é brilhante, que é tentar ver pelo lado contrário, pelo lado entre aspas, do inimigo. É como se fosse uma história sobre a Guerra Fria nos Estados Unidos, mas contada pelos soviéticos. Porque ao mesmo tempo, tu quando lês aquilo percebes que é inteiramente verdade. Não é? Tu não ficas a pensar, não, isto é uma manigância do demónio, mas que não tem efeitos práticos. Não, quantas das pessoas que vão à igreja não são isto? Maldicentes, para mostrar a roupa. Ele enumera uma série de características inacreditáveis e tu ficas a olhar para aquele tipo. Mas é aquele tipo que te diz: então, mas o teu homem, por exemplo, vai beber café ao terceiro andar e trabalha no primeiro. Já pensaste porque é que ele faz isso? Ele diz que é porque o café sabe melhor.
E ele, mas não está lá uma gaja gira ao lado da... Da máquina de café. Ele diz para si próprio isso, mas o que tu vais aprender é que as pessoas, a maior parte das vezes, mentem para si próprias para fazer determinadas coisas. E tu podes utilizar isso. E é incrível, porque tu lês aquele livro e estás-te a ler a ti. Sim. Em várias dimensões. Em várias... Mesmo não sejas... Aliás, o que eu gosto destes livros é que eu não preciso de ser crente para aquilo fazer um grande sentido existencial. Não é? Para aquilo, de certa forma, expor a tua débil moralidade em muito poucas linhas. Que é uma coisa que a filosofia levaria compêndios e compêndios de exemplos. E não deixa de ser também um livro sobre um mestre e um discípulo. Que também é um tema clássico. Não é? E a aprendizagem que o novo faz. E com o dispositivo muito bem encontrado, só mostrar as respostas. E depois tu ficares na dúvida sempre, mas este gajo esteve mesmo a ajudá-lo? Ou queria comê-lo? Não é? Porque a perspectiva satânica é que as almas não convivem. Alimentam-se. Ele é um demónio, portanto. É um demónio. Mas qualquer das situações era win-win. Sim. Não, e principalmente um livro escrito por alguém como o C.S. Lewis, que é tão, às vezes até acusado de incutir o seu cristianismo através em todas das Crónicas de Nárnia, por exemplo. É pá, sim. Tá bem, mas tu não tens uma moralidade subjacente, quer dizer, tu tens uma moralidade subjacente, não é? Se a dele é cristão, obviamente eu acho que vai transparecer. Sim, exatamente. Agora, de facto, o C.S. Lewis faz parte daqueles cristãos que são muito subtis naquilo que fazem. Ele não precisa de falar de Deus para tu veres que aquilo é Deus. Ele destrói-te o senso comum e tu ficas tipo, e agora? Agora Deus. Agora Deus. Agora há Deus. Sim. Não, é curioso que trouxeste 2 livros que não são aqueles em que imediatamente pensamos nos respectivos autores. Quer no caso do Chesterton, quer no caso do C.S. Lewis. Mas eu recomendo imenso esses livros para qualquer pessoa que queira ter um insight muito claro de certas situações, porque é que passa por elas. Tens recomendado estes 2 livros? Por acaso é a primeira vez que falo deles publicamente. Mas olha que muita gente vai ouvir e muita gente vai... Mas acho que é imenso o João Paulo Coutrinho, o editor da Abismo, para parar um dia, uns 2 ou 3 meses, para traduzir o C.S. Lewis, porque eu acho que faz todo o sentido, porque embora as situações estejam desfasadas cronologicamente, a essência delas permanece a mesma. A vaidade, a inveja, a cobiça... Agora, depois de abrires o apetite, vais mesmo ter que traduzir. As pessoas vão ficar à espera, as que não leem inglês vão ficar à espera. E eu acho que aquilo se traduz de uma forma bastante ágil. Achas que o estilo dele é relativamente fácil? Sim. A dificuldade só talvez seja manter aquela elegância formal que ele tem, que é muito britânica e que é outro ponto de contacto com o Chesterton. Eles são muito elegantes a escrever. Vamos passar então para o terceiro livro, que não é propriamente um escritor, mas era um pianista. Não direi que fosse um pianista elegante, mas era um pianista genial. Sim. E muito controverso, porque ele abordava as obras de um ângulo que era o dele e não tinha nada a ver com as outras interpretações. As Goldberg Variations continuam a ser as dele. São na primeira ou na segunda versão. Sim. Eu acho que o próprio Bach aprovaria. Eu acho que... Estamos a falar do Glenn Gould e do livro Glenn Gould Reader, que é uma recolha de textos soltos que ele foi publicando em revistas, em vários suportes, em catálogos e coisas assim, e que foram reunidas por Tim Page, que é um crítico musical do New York Times, que reuniu, chegou a entrevistá-lo, não é? O Glenn Gould, eram amigos, e ele, depois da morte do Glenn Gould, teve acesso ao espólio dele e, de certa forma, fez uma espécie de súmula do melhor do que ele tinha escrito. E chegámos à conclusão que, para além de um grande pianista, ele também era bom no outro teclado, não é? Ele também escrevia espantosamente. Ele era tão barroco como escritor como era como pianista. Ele é da profusão verbal, da elegância máxima, que raia ali o nível do excesso. Anda sempre ali naquele limiar em que tu ficas, isto é tão elegante que mais um bocadinho... O denominador comum dos 3 livros é a elegância. Elegância, sim. A elegância da forma. Com a vantagem de não se ouvir os murmúrios dele. De todos os pianistas, no fundo. Sim, mas ele ouvem-se mesmo nas gravações. E como é que descobriste este livro? Isto basicamente foi uma aula da Mulder, da professora Filomena Mulder, em que ela recomenda um ensaio que se chama Advice to a Graduation, que ele escreveu para uma aula de música, para um curso, no fundo, para o último ano do curso de música. Eu gostei imenso do ensaio e achei que era muito honesto.
fui procurar mais coisas dele. E dei conta... Já o conhecias como músico? Sim, como músico, sim. Fui procurar mais coisas dele e dei com este Glenn Gould Reader, editado pelo Tim Page, que eu também gostava de traduzir, mas outro projeto. Outros meses para sim, traduzir. Este ainda mais. Muito mais, porque é bem maior. É bem maior, é. Mas gostava de começar com alguns ensaios que são os mais importantes e interessantes do livro. Por exemplo, Uma Ideia do Norte, a entrevista que ele faz dele próprio sobre ele próprio. Portanto, ele faz uma entrevista a si próprio sobre ele próprio, sobre si próprio. Glenn Gould interviews Glenn Gould about Glenn Gould. Uma coisa genial, em que ele dá porrada a si próprio e defende-se a si próprio. E era um gajo... Tinha um ego gigantesco. Excêntrico, à quinta casa. Como, se pensarmos em músicos de música clássica, eles, por natureza, já são excêntricos. Mas o Glenn Gould... Isso é um outro patamar, não é? Estratosférico. Não é? Era um tipo que andava... Era canadense. Portanto, andava sempre vestido com imensos agasalhos e luvas, fosse verão ou inverno. Aliás, a estátua dele, já não me lembro se é em Vancouver, é com cachecol, luvas, uma coisa muito... Ele vestia vários casacos, sim, vários casacos. Era um tipo que gostava de ensaiar quando a mulher Dias ia lá a casa aspirar. Gostava de barulho. Era um tipo que ligava aos amigos à 1 da manhã, porque tinha insónias. Punha-se a falar e punha-se a falar até às 4 da manhã e os amigos já não estavam no telefone. Ele não precisava de resposta. Ele só precisava do dispositivo, não é? E os amigos tiravam o telefone, punham ao lado do... E ele ele dormia. Despedia-se e desligava o telefone. Tá bom. Portanto, está-se a ver o nível de excentricidade deste... Mesmo a coragem, a sombra dele, ele dizia que o Mozart era medíocre. Sim. Era um exagero. As opiniões que ele tinha eram muito assertivas acerca de tudo. E era um tipo que era um grande entrevistador também. Para além de ser um grande músico, era um grande entrevistador. E preparava as entrevistas de forma a fazer... Uma personagem. Não é? Sim. Era luminoso em todos os sentidos. Preparava as entrevistas de forma a fazer à pessoa uma pergunta que fosse fora da área em que ela exerce a sua profissão. Por exemplo, perguntar ao Bernstein, maestro, se duas criaturas vindas de fora do sistema solar desembarcassem hoje aqui e lhes perguntassem o que é ser humano, o que é que o mestre respondia? Completamente fora da caixa. E dava para horas e horas e horas de conversa. Portanto, ele era muito arguto. Ele tem, por exemplo, um documentário que eu não me recordo agora o nome, mas há alguns documentários sobre ele. Ele tinha um banco de piano, aqueles retangulares com um pano de cabedal, e quando o vão entrevistar olham para o banco e o banco já não tem o forro. Portanto, é só um aro, é só a estrutura, o forro já está caído. E pergunta, então, mas um pianista desta envergadura usa um banco destes? E ele vira-se e diz, não fala assim de um membro da família, porque vamos chatear. Portanto, ele era muito... E então se dissessem mal do piano, partia para a porrada. E ao porrada. mesmo tempo é um tipo com sentido de humor. Tu não imaginas um músico daquela envergadura, um académico até, diria, daquela envergadura, com um sentido de humor daqueles. Mas era um tipo que tinha uma paixão assolapada pela Barbra Streisand. Sim, é verdade. Ele era louco pela Barbra Streisand. Ele entrava... Ou seja, uma vez Mozart, mais ou menos. Barbra Streisand, uau! Ele uma vez viu-a num estúdio e ficou a tremer todo. Starstruck. Tem que falar com ela. E tem ensaios. Se calhar viu a Yentl e ficou... Sim. Não sei... Mas ele era mesmo uma personagem nesse sentido, porque era né? muito honesto naquilo que gostava e naquilo que não gostava. Ele era muito complexo e era poliédrico e era genial e era também um bocadinho fora do mundo. Enquanto ser humano e olhando para ele como escritor, que também és, é uma personagem que podia ser uma personagem de romance. Aliás, é um romance do Thomas Bernhard que anda à volta do Glenn Gould, que é o Náufrago. Mas como escritor interessam-te figuras assim? Sim, claro. Figuras acho que são as figuras, mesmo que tu não utilizes todo o plano de registros que essas figuras apresentam, inspiram-te. Se é que não estou a falar de inspiração por osmose direta das histórias, por absorção direta,
Mas é uma coisa que tu ficas a pensar, afinal, a quantidade de maneiras ou de feitios de ser humano é tão extensa que também há um assim. Parece ter sido apurado em laboratório. Está um dos extremos do espectro do humano. Sim, porque faz aquela espécie de fronteira que é mais um bocadinho e tornava-se incompreensível. Mais um bocadinho e estava num hospício. Sim. Ele está sempre numa fronteira, na realidade, na fronteira do barroco, na fronteira do são, entre o barroco e o kitsch, entre o são e o louco. Ele joga ali numa zona que é de risco. O genial e o ridículo, não é? Sim, de muito risco, não é? Porque qualquer outro gajo que aos 30 anos tivesse dito vou deixar de tocar em público. Qual é o sentido disso? Sim. Pois ele explica. Não, eu tenho aqui um estúdio onde tenho 16 microfones e onde faço a edição tudo, não é? E eu sei que este compasso é para ser no microfone 3 e eu sei que este compasso é no 19 e numa sala eu nunca vou poder ter isso. E atenção, estamos a falar de edição cut and paste. Sim. Cut, copy, paste. Não era ainda digital. Pegavas no rolo. Cortavas aqui. Ele teria adorado viver hoje porque hoje podia ele sozinho fazer tudo, não é? Eu acho que ele hoje seria uma figura... Bem, ele já há pouco saía, não é? Sim, mas muito ainda mais, não é? Sim. Podia fazer um live streaming, se calhar. Sempre que ele detestava todo o meio musical, as convenções de ir ao concerto, e as tosses, e as vaidades. E depois o lugar onde tu ficavas condicionava a tua audição, de tal modo que ele achava estes 4 compassos são imperceptíveis para aquele rapaz, estes 3 estão ótimos para estes 2 só se vão ouvir lá ao fundo. E esse perfeccionismo também se nota na escrita? Sim, burilado até como eu digo, quase até cair na zona do kitsch, em que já... Amigo, já é demais. Demasiados adjetivos. Calma. não te estiques. Mas é um gajo muito elegante, volto a dizer. De uma elegância diferente dos outros, que é mais poético propriamente do que o Chesterton ou o Lewis, que são muito mais formais e lógicos. Resumindo, vais ter também que traduzir o Glenn Gould. Vou traduzir. Eu estou a pensar em traduzir em primeiro lugar a entrevista dele próprio sobre ele próprio, que eu acho que como porta de entrada, e depois talvez a ideia do Norte, que é um ensaio fundamental. Pois talvez não tudo, mas há algumas coisas. Há coisas que não me interessam, não é? Sim, claro. Dentro daquele reader. Não é? Porque depois há só Stakovich, porque é que eu amo? E eu fico tipo, sim, vais-me falar de contrapontos, contratempos, semifusas, aberturas, e eu não consigo. É mais inacessível. Com esforço eu percebo qual é o ponto fundamental, mas tudo o resto me passa ao lado. Ok, vamos ficar à espera. Vamos ficar à espera e vamos ter mesmo de esperar. Enquanto esperamos, podemos ir lendo Ortodoxia do J.K. Chesterton, que foi publicada em Portugal pela Alteia. Não está disponível, infelizmente, mas poderão talvez encontrá-lo em alfarrabistas. Screwtape Letters, de C.S. Lewis. Vamos ter de esperar pela tradução do Valério. Não está disponível em português, mas podem encontrar numa edição da HarperCollins. Nós encontramos no Book Depository por 8,20€. É baratíssimo. O Glenn Gould Reader também vamos ter de esperar que o Valério nos agracie com algumas traduções deste livro. Tem uma edição da Random House, também não está disponível em português, e também o encontramos no mesmo site por cerca de 19€. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, no facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, em qualquer aplicação que usem para ouvir podcasts. Não se esqueçam de nos deixar os vossos comentários, de participar na nossa página de Facebook. Valério, muito obrigada por teres vindo. Obrigado, eu. Muito obrigado. Obrigado, eu. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado.